One Piece tem um monte de lutas que são muito fodas, que fazem a gente ficar maravilhados com o que a gente tá assistindo. Elas conseguem ser muito emocionantes, porque na maioria das vezes, por trás dessa luta, tem uma carga emocional muito grande de ambos os lados. Vemos os personagens lutarem não só fisicamente, mas também uma batalha moral, onde cada um tem que decidir que seus ideais estão certos na base da porrada, ou que o ideal do outro tá errado, tanto faz. One Piece é tão grande, são tantas lutas nesse anime, que eu tive que dividir em tópicos. Já fiz um vídeo falando sobre as melhores lutas antes do time skip, dá uma conferida aí no card, é uma melhor que a outra. Nesse vídeo aqui, não vou falar sobre as lutas de Wano ainda, porque são tantas lutas boas que eu vou ter que fazer um vídeo só pra esse arco. Então, pra não perder, me segue aí e ativa as notificações, porque eu não vou demorar pra fazer esse vídeo. Me dá uma ajuda aí também, deixa um like e comenta qual seria o seu top 10. O seu apoio é muito importante pra mim, principalmente porque eu ainda tô no começo. É uma forma de me motivar a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Mas chega de enrolação, bora lá ver então as 10 melhores lutas de One Piece pós-time skip. 10. Luffy vs Road Jones. Road Jones é um tritão que odeia humanos e quer mandar na Ilha dos Tritões. Mas Luffy não vai deixar isso acontecer. Esse arco em si é bastante lento, por mais que eu goste dele. Porém, essa luta é sim muito boa. Vemos o primeiro Red Hawk de Luffy, e isso foi logo após a perda de Ace, trazendo então esse golpe como uma homenagem ao seu irmão. A luta serve também para vermos o quão forte o Luffy se tornou após os 2 anos que ele ficou treinando com o Rayleigh se passarem, e a gente sabe que o resultado foi incrível. O Luffy já tinha um domínio de Haki excelente, simplesmente não tinha ninguém para bater de frente com ele ali. Se o Road não tivesse se entupido de trembolona, isso ia ser uma humilhação, mas por sorte vimos Road no seu auge e ainda lutando embaixo d'água. E isso fez o Luffy ter ao menos um pouquinho de trabalho para deter ele. No fim, o Tritão é arrebentado pelo Gear Third do Luffy e é muito legal pra gente ver um golpe tão forte embutido de Haki. Faz a gente perceber o quanto ele evoluiu nesses 2 anos. Mal sabíamos nós que ele ainda estava escondendo a maior parte da sua verdadeira força. Jack vs Inuarashi e Nekomamushi. Em 9º lugar, temos a luta de mais um tritão, e pra mim essa é uma das melhores lutas do anime todo, com um dos melhores plot twists no final. Jack é uma das celebridades de Kaido e seus oponentes são os reis de Zou. É muito foda ver essa luta, porque de início a gente não bota muita fé nos dois Minks. A gente acha que o Jack vai simplesmente humilhar eles, mas não, a gente se surpreende com a força e a resistência deles. A temática da luta é o ponto mais interessante e o que torna ela diferente de todas as outras. Inuarashi é um cachorro e o Nekomamushi é um gatinho. Eles se odeiam e não podem se ver. Por isso a luta é dividida em 2 partes. Enquanto um dorme durante o dia, o outro tá lutando e a mesma coisa se repete durante a noite. E assim a luta dura vários dias. É impressionante também a força do Jack e o quanto ele aguentou lutar por tanto tempo seguido, já que pra ele simplesmente não tinha descanso. Mas sabemos que a história seria completamente diferente se eles conseguissem ver a lua cheia e se transformar na sua forma Sulong. Mas isso fica pro vídeo das 10 melhores lutas de Wano, onde vemos essa revanche acontecer de maneira totalmente diferente. 8. Zoro vs Road Jones. Essa luta não tem muito o que falar, ela é simplesmente um dos momentos mais fodas do Zoro. Acho que pra mim só perde pro Zoro cortando a Monet em 2. O Zoro bate de frente com um tritão drogado embaixo d'água. Ele faz isso para parar o Jones e os outros fugirem, mas a situação não estava muito boa para ele. Embaixo d'água ele tinha muitas desvantagens, e a principal é que ele tinha que acabar com a luta muito rapidamente, já que ele não conseguia respirar. Outro fator que complicou muito a situação do Marimo foi o tritão já ter usado diversas pílulas anabolizantes, então ele estava bem mais forte. Vendo que ele tinha muitas vantagens, ele parte pra cima, mas tanto ele quanto todos os tritões que estavam ali ficam muito surpresos. Com um corte, o Zoro encerra a luta e bota o tritão pra ir dormir com os peixes. Se bem que isso não faz muito sentido aqui, né? Essa também é uma luta que faz a gente perceber o quanto o Zoro evoluiu nos 2 anos treinando com o maior espadachim do mundo. E é isso que torna o arco dos Homens Peixes legal pra mim. É um arco pra mostrar no que os Mugiwaras se transformaram nesse tempo separados. E na real, o Luffy, Zoro e Sanji realmente se tornaram monstros. Virou apelação total. Law vs Smoker. Smoker era uma ameaça muito forte para os Mugiwaras antes do time skip, e nessa época ainda víamos ele como um personagem bem forte e potencialmente perigoso para o bando. Mas Law, um dos Chichibukai, chegou para mostrar que o vice-almirante não tem chances contra a pior geração.
É uma introdução genial do personagem, vemos quantas habilidades ele tem e o quão forte ele é, com um haki bem apelão. Outra característica do LoL é a sua genialidade, ele é estratégico tanto fora quanto dentro de batalhas. Mas o que mais chama atenção nele é a sua fruta e como ela é uma das mais fortes de todo o anime, tendo várias utilidades em batalha, o deixando quase que invencível dentro da sua sala de cirurgia. A luta até parece ser equilibrada, mas o Lau tem um domínio de toda a situação ali, e consegue, por fim, roubar o coração de Smoker. Isso é tão romântico, né? Essa é uma das habilidades mais criativas de One Piece, uma pena ter sumido com o decorrer do tempo. No fim, Lau troca a personalidade de Smoker com a da Tashigi e conquista a vitória e o 7º lugar da nossa lista. Luffy vs Cracker. Essa é, sem dúvida, uma das lutas mais aterrorizantes de One Piece, tanto para os personagens quanto para a gente que está assistindo. Luffy estava no território da Big Mom e conseguimos ver o abismo que havia entre ele e um dos Yonkous, mesmo sem lutarem um contra o outro. Cracker nem era o filho mais forte da Lin Lin, mas ele já estava espancando o Luffy. Sério, o início da luta é simplesmente uma humilhação. Os biscoitos que o Cracker faziam com sua fruta eram muito resistentes e o Luffy não conseguia atacar ele e quebrar sua defesa. A Nami já estava horrorizada com o que estava acontecendo. Ela então dá uma ajudinha pro Luffy e molha os biscoitos, deixando eles bem menos resistentes do que antes. Claro que o piratinha que estica ia achar o jeito mais ridículo possível para vencer a luta. Ele começa a comer os biscoitos, enquanto o Cracker batia palmas e criava mais. Usando o Gear Force Tankman, Luffy consegue aumentar muito a sua resistência, e com a força da sua barrigada, ele lança o filho da Big Mom pelos ares, servindo de aviso para todos ali que ele não é só mais um pirata comum. Sanji vs Luffy. Ainda em Whole Cake, temos uma das lutas mais pesadas do anime. Na verdade, isso nem dá pra chamar de luta. O Sanji tá indo se casar contra a própria vontade. Mais ou menos, né? Ele se apaixona pela noiva e ficou animadinho com a ideia rapidinho. O Luffy e a Nami vão atrás dele pra trazer ele de volta pro bando. Porém, o Sanji estava sendo chantageado. Ele não tinha outra escolha a não ser se casar. Então, para provar ao Luffy que ele realmente abandonou a tripulação dos Mugiwaras, ele chuta o seu próprio capitão. E diz que nunca se importou com nenhum membro do bando e só estava os enganando o tempo todo. Tanto nós quanto Luffy sabemos que isso não é verdade. Ele está sofrendo por dentro e está determinado a fazer qualquer coisa para que os seus companheiros não se machuquem indo atrás dele. E é justamente pelo Luffy também saber disso que essa luta se torna tão triste. Ele se recusa a atacar Sanji e é espancado pelo cozinheiro. No fim, Sanji finaliza o seu próprio capitão com um chute muito brutal, numa cena muito pesada. Certeza que muita gente chorou e muitos ficaram com ódio do Sanji também. Mas no fim, o que vemos acontecer só comprova realmente algo que a gente já sabia. O Sanji chorando pelo que fez ao seu capitão e que mesmo assim o Luffy ainda não aceita que ele abandone o grupo. Já que sem o seu cozinheiro, ele não pode se tornar o rei dos piratas. Luffy e Lau vs Doflamingo. Mal falamos de uma luta emocionante, já temos outra aqui na lista. Lau é um antigo membro dos Piratas Don Quixote, porém ele odeia Doflamingo pelo que ele fez ao seu próprio irmão Corazon. Mas focando na atualidade, essa luta é muito boa. Vemos um show de coreografia e mais uma vez, a fruta do Lau é muito legal de se ver em batalha. Aquele Red Hawk do Luffy no Doflamingo em que os dois trocam de lugar é simplesmente uma das melhores cenas de todos os animes. Outra coisa que torna essa luta muito da hora também é a brutalidade dela. É uma luta muito pesada, a gente vê o Lau sofrendo de verdade. O Doff simplesmente corta o braço dele. É uma cena tão forte ver o Lau sofrendo enquanto grita de dor que simplesmente acho que nem posso mostrar isso aqui, eu levaria ban. No fim, Lau não é só derrotado, mas também humilhado. E pouco antes do Doff acabar com tudo, o Luffy chega para pará-lo, rendendo uma das disputas de haki mais fodas até hoje, iniciando também uma das melhores lutas dos animes. Mas calma que daqui a pouco eu vou falar dela. Lau e Smoker vs Virgo. Dá pra ver que Cirurgião da Morte só tem luta braba, né? E é bem justo que essa aqui ganhe medalha de bronze. Virgo é apresentado como alguém muito forte naquela época, e nós ainda não sabíamos muito sobre o Lau. Então todos achávamos que ele não tinha muitas chances aqui. Ainda mais depois que vimos ele sendo espancado, mas simplesmente não tinha luta ali. O Virgo tinha uma vantagem clara, ele possuía o coração do Lau nas suas mãos, e não de uma maneira fofa. Ok, eu vou parar de fazer essa piada. É aí que o Smoker aparece, e os dois membros da marinha começam a lutar também. E mano, que luta bizarramente foda.
Os dois dando tudo de si ali, ambos usando o Haki, o Smoker usando a fruta dele de maneira genial, é tudo muito incrível aqui. Mas o Smoker também não tem chances de vencer. Ele no fim é derrotado, mas mesmo depois de apanhar muito, ele ainda consegue forças não para atacar o seu inimigo, mas sim para ajudar o Lau, roubando de Virgo o coração dele que estava em suas mãos e o devolvendo. Agora em uma luta justa, a situação é outra. Virgo cobre seu corpo todo com a Haki e parte para cima. Mas aqui sim descobrimos que o Lau não é um pirata qualquer. Ele parte não só o Virgo ao meio, mas leva toda a montanha que eles estavam num golpe só. É um dos momentos mais fodas do anime também. Luffy versus Doflamingo. E a medalha de prata vai para uma das lutas mais fodas do anime, que a gente espera muito pra ver. Essa luta tem uma preparação muito boa. O Doffy já fez muita merda e deixou o Luffy muito puto, principalmente pelo que ele acabou de fazer com o Lau. Luffy, após o time skip, finalmente está de frente com um inimigo que ele não pode vencer sem dar tudo de si. E pela primeira vez vemos então o Gear Force. E pra mim esse é o melhor Gear de todos, sério, foi uma sensação única ver isso pela primeira vez. Mas com uma aparência meio ridícula, sem conseguir nem ficar parado, isso faz o Doflamingo rir do Luffy e entender isso tudo como uma piada. Mas assim que ele leva um socão na cara, ele já passa a levar isso mais a sério. Essa transformação aumentou muito a força do Luffy, e o deu agora a habilidade de voar. Mas o Doflamingo não fica para trás, ele tem um Haki absurdo e um domínio igualmente forte de sua fruta, sendo o primeiro personagem mostrado pra gente que atingiu o despertar. Ele chega a vencer o Chapéu de Palha, que perde a transformação e tem que ficar esperando 10 minutos para usar Haki de novo. Mas após receber uma ajuda da galera, ele volta, e dessa vez derrota o capitão dos piratas Don Quixote. Luffy vs Katakuri. E é claro que não poderia ser outra aqui no primeiro lugar. Essa luta é pra mim a melhor luta do anime até hoje. Luffy se joga sozinho pra dentro do mundo dos espelhos e quebra a única saída dele que poderia o levar de volta ao Sunny, se trancando com Katakuri, o filho mais forte da Yonkou Big Mom, que é superior ao Luffy em todos os quesitos, e tendo uma fruta parecida, ele se torna tipo uma versão upgrade dele. Quanto mais a luta se passa, mais temos a impressão que o Chapéu de Palha não tem chances. O Katakuri é o primeiro personagem a vermos usar um dos Hakis avançados. Ele consegue prever alguns segundos no futuro com seu Haki de observação. E isso dá uma vantagem absurda para ele. O Luffy simplesmente não consegue acertar os golpes, e para vencer, ele precisa se adaptar e conseguir prever um pouco o futuro também. Mas mesmo assim, isso ainda não é o suficiente. Uma coisa muito da hora nessa luta é que não dá para enxergar o Katakuri como um vilão. Ele respeita a força e determinação de Luffy e não o subestima, reconhecendo que ele pode se tornar um problema para sua mãe no futuro. Esse respeito fica ainda mais evidente quando o Luffy é atrapalhado pela irmã do Katakuri e acaba se ferindo muito. Mas pra ser uma luta justa, o Katakuri vai e se fere de propósito, o cara é muito foda. Por fim, o Luffy só consegue superar o seu inimigo com o Gear Force Snakeman, que perde um pouco de força, mas em troca fica muito mais rápido. E com um ataque muito da hora, ele derrota o Katakuri. Se você assistiu até aqui, dá uma ajudinha. Comenta aí qual seria o seu top 10 e me fala também se eu esqueci de alguma luta importante. Para apoiar o canal, deixa um like e se inscreve, vai fazer toda a diferença do mundo pra mim. Valeu!